Bem, continuando então a aula sobre keynesianos e clássicos, ou keynesianos e neoclássicos, a gente vai continuar a ver o modelo neoclássico aqui, agora com abordagem gráfica. Então nós temos aqui no início uma função de produção, no primeiro painel aqui, uma função de produção com retornos decrescentes. Essa função de produção é rebatida por um painel, para o segundo painel aqui, da esquerda para a direita, que tem uma linha de 45 graus, né? Uma linha que divide esse quadrante em duas áreas, né, iguais, o ângulo de 45 graus. E a partir dessa linha, a gente rebate para um painel aqui, o terceiro painel, que tem o modelo ISLN. Né? E aqui nós estamos supondo uma redução de gastos. Então, com essa redução de gastos, a curva IS ela é retraída. Né? Então, ela se retrai para baixo e um pouco para a esquerda. Né? E aqui, em função de um aumento de preços, a curva LM ela se desloca para baixo e para a direita. Tá? Então nós temos um aumento de preço aqui, e aqui nós temos uma queda da IS. Tá? Aliás, aqui nós temos uma redução de preços, desculpa, uma redução de preços aqui, né? E aqui nós temos uma queda da IS, né? E aqui uma redução de preços, P0 para P1. Essa redução aparece aqui embaixo, no painel de demanda agregada e oferta agregada. Quando a despesa pública, o gasto público se retrai, se contrai, a demanda agregada ela se desloca para baixo e o nível de preços cai. Então aqui, com essa queda do nível de preços, a LM ela se desloca para baixo e para a direita. Então nós temos aqui o ponto A com uma taxa de juros maior e o ponto B com uma taxa de juros menor. Realmente, quando a despesa pública cai, o juro decresce, ele cai também. Tá certo? Então ele cai aqui também. Né? E aí, por fim, a gente tem aqui, desse lado, né, o nível de preço se retraindo. Como o nível de preço se contrai, como ele cai aqui em cima, né, P0 para P1, aqui a LM vai para baixo e para a direita, e aqui, né, como o nível de preços cai, a gente tem uma retração na curva de demanda por trabalho. Então a demanda por trabalho cai, né, e a oferta de trabalho aumenta, porque quando o nível de preços cai, o salário real aumenta. Então, como o salário real aumenta, a oferta de trabalho ela vai para a direita e para baixo, e a demanda por trabalho se contrai, vai para baixo e para a esquerda. Né? Então a gente tem aqui o ponto A, ponto B. Ponto A, ponto B. Ponto A a gente tem um nível de preços menor, aliás, um nível de preços P0, e no ponto B um nível de preços menor, P1. E aqui no ponto B a gente tem um nível de oferta de trabalho maior e de demanda por trabalho menor. Tá? Aqui nós temos as duas taxas de juros, uma maior no ponto A e uma menor no ponto B. E temos aqui a nossa análise gráfica. O mercado de trabalho está aqui, ele se expande, a oferta de trabalho aumenta, os trabalhadores ofertam mais trabalho porque tem um salário real maior, porque aumentou o poder de compra. Se o preço cai, se os preços caíram de P0 para P1, o poder de compra, o salário real do trabalhador aumentou, então ele oferta mais trabalho, ele se sente disposto a ofertar mais força de trabalho. E a demanda por trabalho diminuiu, porque justamente o salário real mais alto é custo para as empresas. Né? Então as empresas demandam menos trabalhadores. Então aqui a gente tem um novo ponto do A para o ponto B. Tá? Então começando aqui no ponto A, aqui eu estou descrevendo o que eu falei. Né? A gente tem uma queda da demanda agregada, aliás, uma queda, desculpe, do gasto do governo, que desloca a demanda agregada para baixo, o nível de preços cai, como está aqui, né? Aqui, o nível de preços caiu aqui, com a queda de G, o nível de preços cai. Aí a IS vai para baixo, e a taxa de juros cai. A IS aqui vai para baixo, e o juro cai. Caiu aqui.
Aqui poderia botar aí 0 e 1, né? A LM vai para a direita. A demanda por trabalho para baixo e a oferta de trabalho para a direita. A LM vai para baixo para a direita. Né? A demanda por trabalho se retrai e a oferta de trabalho aumenta por causa do maior salário real. O nível de produto e o nível de emprego não se alteram. Repara que aqui embaixo o nível de produto continua igual e o nível de emprego continua igual. Não houve expansão do nível de emprego no nível de produto, com a queda da despesa pública, do gasto público. Não houve. O nível de produto continua igual, porque a oferta agregada ela é vertical, e aqui, dada a retração na demanda e o aumento da oferta, o nível de emprego se mantém constante, não mudou. Tá? A maior oferta de trabalho é compensada por uma menor demanda por trabalho. Então o nível de emprego não se altera. Então as mudanças no gasto público foram absorvidas por mudanças nos preços. Essa redução de gasto foi toda para preço. Foi absorvida por uma queda no nível de preços e uma queda no nível de juros também. Né? A política fiscal, então, contracionista não gerou efeitos reais. Um aperto no gasto, né, uma redução no gasto público não gerou efeitos reais. Gerou mudanças em P e na taxa de juros, que também caiu. Os trabalhadores como empresas consideram salários reais, as empresas consideram salários reais, as empresas demandam trabalho, os trabalhadores ofertam trabalho. Se o mercado de trabalho fosse desenhado com salário real no eixo vertical, nem o primeiro nem o segundo deslocamento teriam ocorrido. Esses deslocamentos acontecem pela razão que é necessário corrigir as curvas de demanda e oferta de mão de obra desenhadas para o salário nominal. Aqui o salário nominal. Aqui ó, é o salário nominal. É W, não é W sobre P. Tá? Então a gente tem essa mudança no salário nominal e aí, né, o ponto final de observação da economia é B nos dois painéis inferiores dos gráficos anteriores. O ponto final é o ponto B. Observe que a economia sempre escapa de uma recessão causada pela redução forte do produto e do emprego correntes. Né? O nível de produto não se altera, o nível de emprego não se altera. Isso ocorre porque os choques são absorvidos totalmente pela redução do nível de preços e pela taxa de juros também, que cai. Existem vários economistas que consideram esse modelo pouco atraente por dois motivos. Primeiro, eles consideram que as recessões existem e não são facilmente resolvidas. Segundo, no processo de ajustamento desse modelo, as empresas não se preocupam com o acúmulo de seus estoques. Quer dizer, nesse caso aqui, vigora a lei de Say, né? Jean-Baptiste Say, economista francês, economista antigo, né? Da época do Adam Smith, e o Say dizia que a oferta agregada determina a própria demanda agregada. Então, né, não há acúmulos permanentes ou acúmulos críticos de estoques. Esses acúmulos se resolvem com preços flexíveis. Então, como houve uma queda de preços aqui, essa queda de preços que está aqui, né, no último painel ali, o preço caindo, como houve essa queda de preços, os estoques foram desovados, foram, né, vendidos. Desculpe. Grandes reduções da demanda agregada, aqui é a armadilha da liquidez. Grandes reduções, aqui mudamos para a armadilha da liquidez, né? Grandes reduções da demanda agregada que fazem subir rapidamente o nível de estoques não estimulam as empresas a desejarem reduzi-los. Então, se você tem uma grande queda da demanda agregada e o nível de estoques aumenta rapidamente, as empresas não ficam estimuladas a reduzir esses estoques, porque não há possibilidade de demissões temporárias, né? Layoffs, como se chama em inglês, ou suspensões temporárias de contratações nesse modelo. Né? Então não há possibilidade de demissões temporárias, nem suspensão de contrato de trabalho temporária também. Então o armazenamento de estoques, que está implícito no modelo, pode ser muito expressivo se a economia estiver numa situação que é chamada de armadilha da liquidez. Essa situação é um caso especial que foi descrito pelo Keynes, que pode ser avaliado se nós fizermos a elasticidade de juros da demanda por moeda ficar muito grande. Então, o efeito, né, aqui
o impacto da taxa de juros nominal sobre a demanda por moeda tende a infinito, né? Então, as variações de juros afetam pesadamente a demanda por moeda. Nesse caso, a gente teria uma armadilha da liquidez. Quando isso ocorre, a curva IS, ela intercepta o trecho horizontal da curva LM, né, que é essa região aqui. Fica assim. A curva IS, ela intercepta a porção horizontal da curva LM. A curva IS fica aqui. Tá? Que é figura 8. Na verdade, figura 9, né? Figura 9. Essa região da curva LM não se desloca quando os preços caem. Então, a interseção entre a IS e a LM, que determina a demanda agregada, nunca retorna ao nível Y estrela, ou Y asterisco. Então, não há equilíbrio pleno nesse caso. Então, nesse caso aqui, a gente tem assim. Se eu tenho um efeito, um impacto da taxa de juros na demanda por moeda tendendo a menos infinito, uma redução absurda na demanda por moeda, né, a LM fica horizontal. Quer dizer, o efeito da renda sobre a taxa de juros tende a zero. Né? Então, a LM é horizontal. Já se eu tenho isso aqui pela equação 11, equação 11, né? Voltar lá na equação 11, vou pegar a equação 11 aqui. Cadê a equação 11? Desculpem. Vai aparecer depois a equação 11. Está aqui. Equação 11, né? Equação da demanda por moeda. Deixa eu ver aqui. Está aqui a equação 10. Essa é a equação 10 e essa aqui é a equação 11. Ela é positiva, o efeito, ó, aqui. Essa é a equação 11. Tá? LY, a demanda por moeda, o impacto da renda na demanda por moeda e o impacto da taxa de juros na demanda por moeda. Tá? Isso aqui dá o impacto da renda nos juros. Tá? Essa é a equação 11. Equação 9, essa equação aqui. A equação 9. Essa aqui. O efeito da renda sobre preços, que é negativo, que é a curva da demanda agregada inclinada negativamente. Então vamos lá. Se eu tenho, pela equação 11, se LI tende a infinito, se o impacto da taxa de juros sobre a demanda por moeda é menos infinito, o impacto da renda sobre a taxa de juros é zero. Tá? Então a LM fica horizontal. Quer dizer, o nível de preços vai ficar, o juro vai ficar constante. Né? Aumentando a renda aqui, o impacto na taxa de juros é zero, é constante. A taxa de juros fica estável, sempre. Não interessa para que nível de renda. Já se o efeito aqui da taxa de juros sobre a demanda por moeda for infinitamente negativo, eu tenho que o efeito da renda sobre o nível de preços é infinito. Aí eu tenho a demanda agregada vertical. Demanda agregada vertical. Tá? Então aqui, se nós olharmos por aqui, quando a IS se desloca para baixo e para a esquerda, né, eu tenho esse ponto aqui, um deslocamento para esse ponto daqui, e eu não tenho nenhum efeito sobre a taxa de juros. A renda ela cai, aqui, ó, a renda caiu, mas o efeito sobre os juros é negativo. Você tem uma queda na renda e o juro não se altera. Tá? Nesse caso, uma armadilha da liquidez. E nesse caso aqui, eu tenho demanda agregada vertical. Uma outra forma de verificar a inconsistência que ocorre se a taxa de juros, aliás, se a taxa de juros impacta a demanda por moeda infinitamente, é observar a inclinação da curva de demanda agregada, que aqui, ó, se diz que ela é
vertical, que é dito que ela é vertical. Ela se torna vertical. Verifica-se que nenhum equilíbrio é possível se as curvas de demanda e de oferta agregada forem verticais. Se ambas forem verticais, não tem equilíbrio possível. Mas no modelo neoclássico pode ser alterado para evitar a armadilha da liquidez. Isso é feito quando se admite que a decisão de consumo e poupança da família seja tomada com base na quantidade de ativos líquidos disponíveis. Então a decisão de consumo e de poupança é tomada com base na oferta de ativos disponíveis, líquidos, né? Quase moeda, como Marshall falava. Podemos fazer isso especificando a função consumo como sendo igual à equação 7'. O primeiro termo dessa equação é esse aqui. Então a gente estipula a função consumo dessa maneira. A gente tem aqui, ó, M sobre P. Uma parte da função consumo depende dos saldos reais monetários, da oferta real de moeda e da renda disponível. O segundo termo dessa equação aqui é o efeito Pigou, que é fazer o consumo ser determinado também pela oferta real de moeda. Então nós temos isso aqui. Se I cair, se a taxa de juros cair, L sobe muito por causa do entesouramento. As pessoas guardam muito dinheiro, né? Preferem pela liquidez, preferem a liquidez, né? Então aqui a gente recupera a 7', a gente tem a 7' aqui, pegamos de novo 7', nós passamos esse pedaço para cá, para a esquerda, e isolamos DI, DY. Então temos aqui a equação 10, que é o impacto da taxa, o impacto da renda na taxa de juros, que é negativo. Tá? Esse pedaço aqui em cima é positivo, aqui embaixo o impacto da taxa de juros no investimento é negativo. Então positivo com negativo, negativo. Está aqui. Estudando o sinal, essa aqui é a equação da curva IS, da inclinação da curva IS, a elasticidade da taxa nominal de juros em relação à renda. É negativa. Tá? Agora, recuperando 8', que é a curva LM, eu tenho isso aqui, né? Eu suponho aqui que a variação de preços é zero, que é uma suposição da curva, né, dessas curvas aqui, ó, da armadilha da liquidez. Ó, a variação de preço é zero, a D vertical, demanda agregada vertical. Né? Então, suponho que a variação de preços é zero, aí eu tenho isso aqui. LYDY menos LIDI. Aí eu faço esse efeito da renda sobre a taxa de juros, que é igual a elasticidade da demanda, elasticidade de renda da demanda por moeda e elasticidade de juros da demanda por moeda, sinal negativo, que é a equação 11 que eu tinha falado lá. Essa equação é a inclinação da curva LM. Então aqui eu tenho positivo, aqui negativo, negativo com positivo, negativo, negativo com negativo, positivo. Então o efeito da renda sobre a taxa de juros é positivo. Aumentando a renda, aumenta a taxa de juros, reduzindo a renda, reduz a taxa de juros. Tá? Então nós temos isso aqui, aquilo que nós já vimos lá antes. Né? A D vertical, demanda agregada vertical, que é isso aqui. Cai a taxa de gastos do governo, caiu o gasto do governo aqui, a IS vai para baixo e a demanda agregada vai para a esquerda. A demanda agregada era igual aqui. Ó. Demanda agregada era igual a oferta agregada, ela vai para a esquerda. E a IS vai para baixo. Então eu tenho aqui um nível de PIB, né, de equilíbrio. Aqui eu tenho a demanda agregada se deslocando, vertical se deslocando para a esquerda, né, e aqui eu tenho excesso de oferta. Esse excesso de oferta faz com que os preços caiam. Né? Não há interseção da demanda agregada com a oferta agregada. Então não há equilíbrio. A interseção da IS com a LM não pertence a essa linha Y estrela. Então não há equilíbrio quando a demanda agregada é igual à oferta agregada e ambas são verticais. Então aqui eu botei, né? Já tinha falado sobre isso, né? Aqui, admitindo que a decisão de consumo poupança da família seja tomada com base na quantidade de ativos líquidos disponíveis, que é essa quantidade aqui de M sobre P, a oferta real de moeda. O segundo termo dessa equação é o efeito Pigou, como eu tinha mencionado. Nós temos então o seguinte processo do efeito Pigou na função consumo. Eu tenho que, quando os preços caem,
o saldo real de moeda aumenta, porque caiu o preço aqui embaixo, caiu o denominador, então a fração sobe, né? Então, aumentou a oferta real de moeda. Se aumenta a oferta real de moeda disponível, aumenta o consumo, porque eu inseri na função consumo o efeito Pigou, que é quanto mais moeda tem disponível, maior o consumo. Então, após aumentar o consumo, a IS volta para cima e a demanda agregada volta para a direita. Esse efeito Pigou é quando ocorre um aumento nos saldos reais de riqueza, M sobre P, sobretudo quando há deflação. A deflação, ela provoca isso, tá? Então esse aumento gera uma expansão do consumo, da produção, do nível de emprego no final das contas. Esse efeito foi descrito por Arthur Cecil Pigou e Don Patkin, também em 1948, tá? Na próxima videoaula nós vamos ver a rigidez salarial, né? Então termina essa aula aqui com a armadilha da liquidez, né? E na próxima aula nós vamos ver as modificações necessárias para fazer com que o modelo clássico torne-se consistente com a existência de recessões e desemprego. A gente já vai caminhando aí para o modelo keynesiano que supõe rigidez salarial. Até o próximo videoaula.